E aí, preparado para aprender mais algumas funções ali do Python? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai aprender a adicionar colunas, né? Então, muitas das vezes, igual a gente importou os dados aqui, você vai ter que adicionar novas colunas. Por exemplo, aqui eu tenho o primeiro nome, né? E o sobrenome da pessoa. Eu quero fazer um nome completo, uma coluna de nome completo, por exemplo. Ou então, um exemplo, aqui eu tenho uma coluna de data, né? A gente fez transformações de datas nas aulas anteriores. Mas eu quero criar coluna específica. Eu quero extrair somente o ano dessa data. Eu quero criar uma nova coluna aqui, né? Então, eu vou criar uma nova coluna aqui, somente do ano. Beleza, eu quero criar uma nova coluna também, tirando o mês, o dia e a hora, por exemplo. Porque aí depois eu posso deixar isso como filtro, né? No meu ambiente final, sei lá, no Power BI, eu deixo um filtro lá de ano, a pessoa pode clicar lá e filtrar, por exemplo, né? Seria ali uma das opções, né? Tem várias opções que você pode usar. Ou então no próprio Data Frame aqui mesmo, no próprio VS Code, você quer filtrar um ano específico, fica bem mais fácil, né? Em vez de eu vir aqui e fazer várias funções, eu apenas filtro uma coluna que seja igual a um exemplo a que eu quiser, né? Um ano de 2018, 2020, 2024, 2028 e por aí você filtra o que você quiser. Então, vamos fazer na prática, né? Que aqui você vai aprender na prática. É bem mais fácil para você assimilar ali também. Beleza? Então, pega o nosso código. Agora a gente vai estar no código 8. 8 ponto, inserindo novas colunas de datas, né? Novas colunas aqui eu vou colocar geral, né? Não vai ser somente de datas, não. A gente vai inserir alguns de texto, talvez de números ali também, né? Para a gente treinar bastante. Então, renomei aqui só para a gente salvar esse arquivo, né? Clicar em arquivo e salvar, ele salva automaticamente, mas eu posso salvar aqui também. Beleza, feito isso, o que eu vou fazer? Vou importar o nosso módulo pandas aqui, dei um apelido para ele, né? E vou importar nosso arquivo CSV de clientes. A gente está utilizando ele aí já tem um tempinho, né? Então, escolhi aqui o interpretador Python que vai rodar isso para mim. Ele vai verificar aqui, ó. Vai dar o verdinho e vai carregar o data frame para a gente. Então, carregado o nosso data frame, o que eu posso fazer? Primeira coisa, como que eu vou inserir uma nova coluna, né? Então, vou colocar aqui, ó. Vou inserir aqui. E como que eu vou inserir uma nova coluna? Eu vou passar os critérios, né? Então, primeira coisa, eu tenho que passar o meu data frame. Qual que é o nome do meu data frame? Eu dei o nome para ele aqui, ó, de DF, tá bom? Você pode dar o nome que você quiser aí, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, DF. E aí eu vou localizar. Qual que é o nome da nova coluna? Eu vou passar aqui, ó, entre colchetes, né? Vou abrir aspas aqui também. Eu vou passar o nome da nossa nova coluna. Por exemplo, eu não posso passar também o nome que já existe, né? Então, eu já tenho a coluna aqui. Se eu passar o nome que já existe, eu vou alterar ela. Eu vou mostrar isso na prática também. Então, eu vou criar uma nova coluna aqui, ó, chamada teste, por exemplo, né? Vou colocar aqui teste. Eu quero que ela seja o quê? Nossa nova coluna de teste, eu quero que ela seja igual a 1. Se eu dar um Ctrl E para executar aqui, ó, eu vou chamar meu data frame aqui embaixo. Eu vou chamar ele aqui, ó, DF novamente, para ele mostrar os dados, né? Então, no meu data frame geral, eu criei uma nova coluna. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, né? Subir um pouquinho. Criei uma nova coluna que chama teste. E aqui ó, ele recebeu o número 1. Se eu não passar nada aqui, ó, por exemplo, se eu criar aqui um teste 2, deixa eu ver se eu não passar nada. Acho que fica como nulo, né? Vou colocar aqui, ó. Só o teste 2. E aqui eu não vou passar nada. Vamos ver se o que ele vai dar aqui no data frame. Acho que ele vai criar uma coluna com nada. Não, deu um erro aqui, então quer dizer que eu não passei critério nenhum, né? Teste 2 não passei critério nenhum, então ele não vai aceitar. Era um teste que eu fiz aqui, eu não testei antes, né? Então, vai ser igual a 2, por exemplo. Teste 2 é igual a 2. Se eu ver o data frame novamente, ele criou, ó, teste 1, né? Então, criei uma nova coluna que não existia. Então, eu passei o nome aqui que não existia no meu data frame, né? E falei que a variável vai ser igual a 1. A gente vai fazer várias funções ali, só para você entender, né? Então, a primeira coisa, vou voltar ao meu data frame original aqui, ó. O DF é igual a esse aqui. E vou esquecer dessas colunas aqui de teste. Então, por exemplo, eu queria adicionar uma nova coluna para a gente fazer um tratamento de dados, por exemplo, de texto, né? De string. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero concatenar o primeiro nome com o segundo nome da pessoa e criar uma nova coluna chamada, sei lá, nome completo, né? Então, eu vou pegar o quê? No meu data frame, né? Posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui embaixo. O meu data frame. Vou abrir e fechar colchetes aqui. Abrir e fechar aspas simples, né? Vou criar uma nova coluna. Vai chamar o quê? Nome completo, né? Completo. Beleza. Deu um novo data frame, vai chamar nome completo. Ele vai receber o quê? Ele vai ser igual, né? E aí eu vou concatenar as colunas que eu queira. No meu caso, eu quero o quê? Localizar no meu data frame essa coluna de first name. Então, eu tenho que passar aqui, ó, df, né? Coloca aqui, ó, df. Então, no meu data frame, eu quero que você localize a coluna, né? Colocar aqui, ó, entre aspas simples, a coluna de first name. Beleza. Mais para frente, a gente vai ver alguns códigos ou algumas funções de concatenar. Mas se você escrever um mais aqui também, ó, ele vai juntar, né? Então, mais vai ser o first name mais o quê? Mais a outra coluna, né? Então, eu vou passar aqui o mesmo critério. Eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Ctrl+C e o Ctrl+V aqui. Só que desse jeito ele não vai ter o espaço, né? Eu vou fazer de propósito aqui e depois a gente acerta, ó. Vou colocar aqui, ó, last name.
Beleza, só deu uma organizada, né? Mas o que? O meu data frame, nome completo, eu não tenho essa coluna aqui, né? Então, não tenho esse nome aqui. Então, ele vai criar uma nova coluna para mim, beleza? E essa nova coluna vai receber o quê? Ele vai receber o first name mais o last name. Ele vai juntar esses dois, né? Então, aqui, ó, Luana Almeida vai ser o nome completo dela. E que eu deixei de propósito sem espaço, tá bom? Então, DF, vou chamar o DF aqui embaixo novamente, ó. DF, nosso data frame. Vou dar um executar. E agora ele trouxe certinho, ó. Nome completo, Marta Jesus. Ó, nota que ficou sem o espaço aqui, tá bom? Então, Marta Jesus. Então, quer dizer o quê? Ele concatenou, né? Só faltou um espaço aqui para mim. Então, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar aqui, ó, mais, né? Vou colocar aqui, ó, entre aspas simples, um espaço. Coloquei aqui. Depois eu vou colocar mais aqui novamente. Então, o que ele fez? O meu novo data frame, chamado nome completo, né? Minha nova coluna aqui no meu data frame, que eu vou inserir, vai se chamar nome completo, ele vai receber o quê? Vai ser igual, eu vou juntar o meu first name mais um espaço, né, que eu deixei aqui, mais um data frame de last name. Vou dar mais um espacinho aqui, ó, para ficar bem bonitinho, né? Vou executar novamente esse script aqui. Agora sim, ó, para você ver. Ele criou a nova coluna, chamado nome completo, e vai ser igual aqui, ó, igual Marta, espaço Jesus. Então, nome completo funcionou. E aí, se eu criar, posso fazer uma cagadinha aqui também, né? Por exemplo, se eu passar uma coluna que já existe, né? Vamos zerar isso aqui, ó. Vamos pegar no nosso data frame aqui, e aqui eu vou esquecer disso aqui. Vou só deixar de exemplo para vocês, né? Vou criar um novo código aqui, e vou fazer uma cagadinha de teste aqui, ó. Vou passar aqui o meu data frame, né? Vou abrir e fechar parênteses aqui. Finge que eu iria criar uma nova coluna, mas eu vacilei e escrevi o mesmo nome da coluna. Vou escrever uma de e-mail aqui, ó. Vamos supor que eu queria criar uma nova coluna e, por um acaso, né, por coincidência, eu passei o nome da coluna aqui que já existe. E eu quero que essa nova coluna seja igual a 1, por exemplo, né? Então, o que era para mim fazer? Era para mim criar como se fosse um teste aqui, né, que eu criei na aula anterior, só que eu dei o mesmo nome. Se eu der um Ctrl E para executar aqui, se eu chamar o data frame novamente, né, deixa eu colocar o df aqui, ponto create, vou para mim ver aqui, ó, 10 linhas. Beleza? Vou dar um executar. E é para você ver o que eu fiz aqui no meu data frame, ó. Eu falei que na coluna de e-mail seja igual a 1. Então, o que ele fez? Ele foi na nossa coluna toda de e-mail e colocou linha a linha, foi igual a 1. Então, muito atento quando você for criar uma nova coluna, para você não passar o nome de uma coluna que já existe, tá bom? Então, aqui foi só de teste pra gente. Deixa eu limpar todas as saídas aqui e a gente vai ir pulando pro próximo script aqui, ó. Vou somente importar meu data frame novamente para a gente ter os dados ali para trabalhar. Então, com meus dados importados, vamos mais para baixo aqui, ó. A gente já treinou o nome completo, né? Então, vou o quê? Vou adicionar novas colunas. Lembra na aula anterior que a gente fez um filtro de dt.ir? Quer dizer, eu vou extrair da minha data como se fosse uma parte, né? Então, da minha data completa eu quero somente o ano. Da minha data completa, da minha coluna de data completa, eu quero somente o mês, o dia, quero somente a hora, o minuto, o segundo. Então, você vai ter como fazer essa extração também, né? Então, a primeira coisa, eu vou vir no nosso data frame aqui, ó. Data frame, né? Para mim verificar os dados aqui. Eu tenho a coluna de data, né? Então, tenho a coluna de data certinho que a gente fez nas aulas anteriores também. Como essa coluna de data está com o tipo, né? Vou colocar aqui, ó. Ela está do tipo texto, né? Vou colocar aqui que eu vou ver se eu lembro o script aqui, né? df, entre colchete, aspas aqui, né? Vou passar o nome da coluna. Cadê? O nome da coluna vai ser create@. Create@ ponto .dtype. Acho que é esse mesmo. Dtype ou dtypes, né? Se eu não me engano. Então, beleza, ó. Tá falando... Aqui eu tenho que dar um print, né? Print. Beleza. Deixa eu abrir e fechar aqui também. Deu Ctrl E para executar. Então, ele falou que o nosso tipo aqui, ó, de data é do formato object, né? Para me extrair hora, mês, ano, minuto, segundo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que converter essa coluna de create@ para datetime, né? A gente já fez isso na aula anterior. Então, eu fiz o quê? Então, como que eu faço essa conversão? Vamos aqui embaixo, ó, converter a coluna de create@ para formato data. Então, eu peguei aqui, ó, localizei no meu data frame a coluna de create@, que é a que está agora, por enquanto, né, no formato object aqui, tá? No formato texto, né? Eu vou fazer o quê? Quero que ela seja igual, quer dizer, eu vou fazer uma conversão dessa coluna. A gente viu em aulas anteriores também. Então, ela vai receber o quê? pd.toDateTime e vou passar aqui, ó, datetime de quê? Entre colchetes aqui, entre colchetes não, entre aspas, né? Vou passar o meu data frame. Vou localizar a coluna que eu quero fazer essa conversão para data. Vou dar um Ctrl E para executar esse bloco aqui. Beleza, se eu vir aqui novamente, né? Vou dar um Ctrl C aqui embaixo, ó. Vou dar um Ctrl V, vou dar um Ctrl E aqui. Beleza, agora o formato já é do formato datetime, né? Então a gente já consegue extrair ali uma nova coluna. Então agora já vamos adicionar, ó, no meu data frame agora, deixa eu dar um data frame aqui, ó, F, só para a gente ver ele novamente aqui, né? E esse código eu vou deixar ele todo disponível para você. Você pode ir brincando e aprendendo aí de uma forma bem tranquila comigo também, beleza?
Então, agora assim, ó, aqui no meu data frame eu não tenho coluna nenhuma chamada ano, né? Então eu vou fazer o quê? Eu quero adicionar uma nova coluna chamada ano e eu quero extrair dessa coluna aqui, ó, de createAt, que é a minha coluna que tem data, né? Eu quero extrair somente o ano dessa coluna. Beleza. Então eu vou passar aqui, ó, df, entre aspas, né? Entre colchete e aspas aqui, o nome da nova coluna que eu quero. Eu quero o nome ano. Lembrando que eu não tenho nenhuma coluna com esse nome aqui. Beleza? E essa coluna vai receber o quê? Essa coluna vai ser igual. Eu vou fazer o quê? Eu vou lá no meu data frame, vou localizar a coluna de createAt. Localizei ela aqui, ó. Feito isso, né? Essa parte eu localizo a coluna. E agora eu vou fazer o quê? .dt.ir. Quer dizer o quê? Eu vou subtrair dessa coluna que eu localizei somente o ano, né? Da data, eu quero somente o ano. Então, vou dar o Ctrl E para executar e vou chamar meu data frame aqui embaixo. Ó, df, novamente, para mim ver os dados. Beleza, então, agora vamos ver se deu certo, né? Então aqui eu tenho essa data, né? 2017, 11 do 1. E aqui eu criei uma nova coluna chamada ano, então 2017. Agora fica fácil, né? Então se eu sei que essa função traz o ano, eu posso até apagar aqui embaixo, ó. Dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui embaixo, ó. Já tem ela aqui embaixo, mas eu vou apagar ela aqui, ó. Então já que eu consegui extrair o ano, eu posso simplesmente alterar, né? Posso vir aqui e alterar o ano para month, né? Month. Quer dizer que é o mês em inglês, né? Será que vai funcionar? Eu acho que vai, hein? Vou adicionar aqui, só que eu vou alterar aqui, ó. Ano para mês, né? Deu Ctrl C, Ctrl V e alterei o nome da coluna. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar no meu data frame uma nova coluna chamada mês, né? Que eu não tenho ela aqui ainda, lembrando, ó. Meu data frame agora é esse aqui, ó. Eu não tenho coluna nenhuma chamada mês. Então, eu vou adicionar uma nova, chamada mês. E essa coluna mês vai receber o quê? Ela vai ser igual. Então, vai lá para mim, Python, localiza no meu data frame essa coluna de createAt. Localizou? Beleza. Onde que eu tenho as datas, né? E o que eu quero extrair? Eu quero .dt month, quer dizer, ela vai nessa coluna aqui que eu escolhi, né? Que eu passei o critério aqui. E aí eu quero somente extrair o mês dela. Vamos localizar aqui novamente, ó. Beleza? Rodei o script e agora ele criou. Além de extrair o ano agora, né, nossa nova coluna, ele extraiu também o mês. No caso, o mês 11. Então, no meu data frame, além das informações que eu tinha originalmente lá no meu Excel, né? Que eu extraí lá da nossa planilha de CSV de clientes, e eu adicionei novas colunas. E lembrando, tudo que eu tratar aqui não vai alterar nada na minha base, né? No meu Excel lá vai continuar a mesma coisa. Estou apenas adicionando novos dados aqui no nosso script Python no VS Code, beleza? E agora, tranquilo, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo, igual eu fiz aqui, e vou fazer o quê? Vou adicionar uma nova coluna do dia. Então, a mesma coisa. Vou criar uma nova coluna, chamei ela aqui, ó, df dia. Então, eu não tenho nenhuma coluna chamada dia. Então, quer dizer o quê? Eu estou adicionando uma nova coluna, beleza? E essa nova coluna vai ser o quê? Vai ser igual, vai lá para mim, Python, no meu data frame, vai na coluna createAt, que é onde eu tenho as datas aqui, e localiza para mim, ó, dt.day, quer dizer, localiza o dia para mim dessa data que eu tenho nessa coluna. Lembrando que quando a coluna, né, de data está em texto, você não vai conseguir fazer isso. Por isso que é muito importante, eu friso muito, ó, sempre converte a coluna de data, verifica sempre se está convertido para formato datetime. Então você consegue fazer nenhuma dessas adições que eu estou conseguindo fazer aqui, tá bom? Então são dicas ali importantes que você pode quebrar todo o seu código, você não vai conseguir sair do lugar ali se você não converter, beleza? Então vou dar o Ctrl E para executar, e agora sim, ó, além do createAt, eu tenho ano, mês e dia também. Agora vamos acrescentar, brincar com mais umas colunas aqui. Esse script aqui eu deixei, vai ser função mais avançada, a gente vai aprender mais para frente. Mas eu resolvi deixar aqui para você ir brincando também. O que é que eu fiz? Eu determinei, ó, meses é igual, janeiro, fevereiro, e passei uma lista aqui de meses, beleza? E aí o que é que eu falei com ele? Eu criei uma nova coluna, né, chamada mês, eu vou colocar aqui, ó, mês, sei lá, eu já tenho mês ali, vai ser mês a breve, né? A breve, ou nome mês, vou colocar aqui, ó, nome do mês, né? Nome mês. Ficou meio esquisito aqui nome mês, mas deixa isso mesmo. O que ele vai fazer? Ele vai lá no meu data frame, né? Na minha coluna de createAt e vai verificar dt.month. Ele vai passar ali, ó. Ele vai buscar mês a mês e aí quando ele passar de 1, ele vai localizar a primeira posição e vai colocar para mim, ó. Quando o número for 1 lá, ele vai localizar e vai colocar janeiro. Quando for 2, fevereiro, março, abril. Essa função mais avançada, eu vou só dar um executar aqui para a gente verificar, porque a gente vai ver essa função mais para frente, né? Essa função lambda aqui. Uma função muito importante ali no Python também. Coloquei aqui só para a gente ter também, além da coluna de ano, mês e dia, você tem o nome mês por extenso ali, né? Isso aqui não precisa de preocupar muito por agora, não. Você vê o código aí, dá uma brincadinha, se você quiser alterar ali, né, colocar maiúsculo aqui primeiro, e aí você brinca aí com o seu código. Mas isso aqui não precisa de preocupar muito por agora, não. Então, bora pro próximo, né? Vamos brincar mais um pouquinho aqui, vamos aproveitar que a aula já está
boa demais, né? Vamos aproveitar aqui, que ela já está grande, então vamos acabar de detonar tudo. Então, aqui eu tenho também, nessa coluna de create, eu notei que eu tenho hora, minuto e segundo. Então, para você ver, é muito interessante se a gente fizesse uma análise diferenciada, né? Por exemplo, qual é a hora do dia que eu mais vendo na minha empresa, né? Que eu estou falando de clientes, então quer dizer que eles fizeram compras, né? E as compras são registradas aqui. Então, por exemplo, as minhas vendas são focadas em qual horário? É de 10 da manhã até 2 horas da tarde, por exemplo, né? Se minhas vendas for isso, eu tenho poucos funcionários nesse horário. E tenho poucas vendas na madrugada, por exemplo, né? Vamos supor que minha loja ali, meu e-commerce é aberto 24 horas ali, ou então não é e-commerce, minha loja física, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenho vendas ali na loja física aberta 24 horas. E eu notei ali que entre meia-noite e, sei lá, e 6 horas da manhã eu não tenho venda quase nenhuma pelo meu histórico. Então dá para mim tomar uma decisão, né? Eu tenho funcionário sobrando de madrugada, eu posso converter, né? Trocar o horário dessas pessoas e converter mais vendas no horário da manhã, que seria ali de 10 ou 6 da manhã até meio-dia, por exemplo, 2 horas da tarde, no nosso exemplo, né? Então a análise por hora aqui seria legal. Então são várias situações que vai aparecendo que você consegue identificar também. Então vamos fazer isso aqui, ó. A gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, Ctrl+C aqui embaixo. A gente vai continuar adicionando mais colunas, né? Vou criar um novo código aqui. Depois a gente vai juntar todo o código aqui embaixo, né? A gente vai criar tudo em um bloco só. No desenvolvimento você pode fazer isso, ó. Cria um bloco, verifica se deu certo, né? E depois você apaga o que for lixo ali que você não vai utilizar, né? Então vou dar um Ctrl+V aqui embaixo. Essa função dt.day aqui, né? A gente criou uma nova coluna dia. Eu fui lá na minha coluna e extraí o dia dela, né? Se você apagar isso aqui no final, você testa aí. No VS Code é bom por isso. Se você colocar dt. E aí vai aparecer a lista para você. Então você pode brincar aqui, ó, dt. Aí já achou, ó, dt.war. Quer dizer, eu consigo extrair a hora, né? Se você for mais para baixo aqui, ó, você pode achar minuto. Então, lá para baixo também tem segundos, né? Aqui, ó, segundo. Você pode achar quarter, né? Quer dizer, ali um bimestre também, uma porção ali da função, né? Então, vamos brincar com hora, minuto e segundo, né? Que é a função que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui também. Então, tem horas, minutos e segundo. Então, vamos começar pela hora, né? Vou colocar aqui, ó, dt. Começar a escrever o H aqui que já vai aparecer pra gente. Posso dar um tab para completar e vou colocar o nome dessa coluna aqui, ó, de hora, né? Hora. Vou deixar padrãozinho aqui, primeiro maiúsculo, beleza? Então, eu executei nosso data frame, ano, mês, dia, nome, mês completo aqui, né? Nome do mês. E eu tenho a hora aqui também, ó. Vou deixar mais para cima para a gente verificar. Agora fica fácil, eu posso fazer o quê? No mesmo bloquinho eu posso fazer de minuto, de segundo e de hora também, né? Então, vou simplesmente dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui embaixo. Outro Ctrl+V aqui embaixo. O que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer o minutos, né? Minutos. Então, eu tenho a hora da venda, eu tenho o minuto, eu quero aqui o segundo. Segundo. Beleza? E aqui, em vez de colocar dt.hora, que é hora, né? Em inglês, eu vou colocar .minute. E ele já vai completar para mim também, ó. Minute, beleza? E aqui, em vez de hora também, eu vou trocar para second. Beleza. O que eu vou fazer então? Eu vou criar uma nova coluna chamada minutos, né? Porque eu não tenho isso no meu data frame. Eu quero que ela seja o quê? Localiza para mim, ó, Python, lá no meu data frame, na coluna create@, que está aqui. Eu quero que você localize para mim somente um minuto. E crie uma nova coluna com esse resultado para mim. Então eu executei, né? Nosso novo data frame agora tem várias colunas a mais, ó. Eu tenho ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Se eu quiser ir lá no meu data frame fazer filtros, agora fica fácil, né? Então quantas vendas eu tive de 14 às 22 horas, por exemplo? Quantas vendas eu tive no mês tal, no dia tal? Quantas vendas eu tive no ano tal? E aí você consegue fazer tudo isso, né? E aqui no nosso código eu coloquei juntar todos os scripts, né? Então a gente viu que as funções foram funcionando. O que eu posso fazer? Eu posso vir e juntar tudo no script só. Vou pegar esse último que a gente criou aqui, ó. Vou dar um Ctrl+C aqui. Vou dar um Ctrl+V nessa parte aqui de baixo também. Beleza? Só para a gente verificar. Então, para fazer tudo que a gente fez naquele tanto de aula ali para cima, né? A gente vai fazer tudo aqui em um bloco só. Então, o que eu fiz aqui, ó? Primeiro, import pandas spd, beleza? Que é o nosso bloco ali, que é a nossa biblioteca pandas. E aí, o que eu fiz? df é igual. Eu li o arquivo CSV, né? Da nossa pasta, delimitador, vírgula. E agora sim, ó, eu já sei que meu create@, que é a minha coluna de data, ela é no formato texto. Então, converti ela aqui, ó, converti para o formato data, tá bom? E depois eu só criei as colunas. Na minha coluna, eu criei a coluna de ano, coluna de mês, coluna de dia. Essa nova aqui apareceu, né? Então, vou colocar aqui, ó, para deixar no material para você, ó. Hashtag adiciona hora. Vou colocar só uma ADC hora aqui, só para que você vai conseguir verificar também, né? Vou colocar aqui nos demais, ó. Aqui e aqui também. Vou dar uns tabs aqui só para deixar tudo bem organizado para você.
Beleza, deu uma organizada, né? Só para ficar mais bonitinho aqui, intuitivo. E a cada linha eu deixei um comentário para você, né? Coloquei aqui, adiciona hora, adiciona minuto, adiciona segundo e por aí vai. Se eu rodar esse bloco aqui, ó, ele já vai trazer o nosso data frame, né? Cheio daquela bagunça que a gente fez para cima, tudo em um bloquinho, tudo bem organizado, né? Então seu código ficou bem clean ali. E já trouxe toda a nossa estrutura, né? Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Então você tem tudo quebrado por aqui. Lembrando que essas são colunas adicionais, né? Colunas novas que a gente colocou aqui, ó. Coloquei um desk mês só para deixar mais bonitinho aqui. Beleza? E aí fica mais fácil, né? Em vez de você precisar de ficar convertendo, ficar fazendo um monte de coisa, você pode o quê? Pegar uma coluna específica e filtrar. Então eu coloquei um filtro aqui, ó. Meu data frame ano 2018, ele vai fazer o quê? df.lock, que é o que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas, né? Eu quero que você localize lá no meu data frame a coluna de ano, ela seja igual a 2018. Então, com essa nova coluna que eu criei, ele vai vir aqui, né? Nossa coluna de ano, né? Que é essa aqui, e vai procurar somente o que for igual a 2018. Então, eu vou dar um executar aqui. E agora sim, ó, ele já filtrou para mim, ó. A minha coluna de ano é igual a 2018. E automaticamente, né? Todas as minhas outras linhas vão ser filtradas também. A mesma coisa, vamos criar aqui, ó. O ano de 2018 e mês 8, né? Ano 2018 e mês 8. Então, eu fiz aqui, ó. Cria variável, né? E ela vai ser o quê? Meu data frame novo vai receber lá no meu data frame de ano. Você pode acompanhar o script aí. Eu quero que seja igual a 2018. E coloquei um e-comercial, né? Que vai obedecer dois critérios. Além de ser lá na coluna de ano 2018, eu peguei uma coluna nova que eu criei. Que vai ser o quê? A coluna de mês, né? Tem aqui, ó. A coluna de mês. E eu quero somente que seja o mês 8. Somente quando aqui for igual a 8. E foi o que eu fiz aqui embaixo. E, que é o próximo critério, né? No meu data frame, localiza para mim na coluna mês tudo que for igual a 8. Se eu executar esse trecho aqui, ó, então Ctrl E para executar, ele vai trazer somente ano 2018 e também somente o mês 8. Se eu colocar um ponto .read aqui, ó, só para finalizar, ponto .read. Vamos ver se tem vários dados aqui. Vou colocar 30 linhas aqui. Dá o Ctrl E para executar, não tem mais 30 linhas, né? Então quer dizer que nossos dados com esse critério são somente essas linhas mesmo. Mês e ano certinho. Beleza? Uma aula um pouquinho longa, mas vai ser de muito bom proveito para você aprender, né, a adicionar novas colunas ali. Principalmente falando de datas, né? Depois a gente vai adicionar novas colunas fazendo cálculos também, né? Um menos o outro. A gente fez aqui, concatenou, né? A gente concatenou texto, né? Fez nome e sobrenome. Depois a gente vai fazendo cálculos matemáticos ali. Pode fazer soma, multiplicação, divisão, menos, mais e por aí vai. Beleza? Então um abraço e até a próxima.